Poli, a gente volta. Não falei que era rápido? Temos respostas ou não? Você que está chegando agora, o meu boa noite. Sejam bem-vindos. Conteúdo, professor, qual que é? Tô ligado agora, acabei de chegar. A gente está treinando, apresentando, logicamente. Nesse primeiro momento, a gente recordou a definição das 3 razões trigonométricas. Estou falando da utilização do seno, cosseno e tangente, já conhecendo-se os seus 3 arcos notáveis, que é o 30, 45 e 60. Aí você tem que saber lá, quanto que é seno de 30, quanto que é cosseno de 60, quanto que é, professor, tangente. Aí, professor, tem que saber? Tem, aí tu canta a musiquinha. Ou tu vai colando lá da folha, deixa a folhinha lá anotada, aí você tá fazendo aqui a questão, peraí, professor, vou pegar aqui, e aí vai. Pode ser? Pode ser desse jeito? Vai colando, mas vai ter uma hora que eu vou precisar que, ó, você saiba já de cabeça. Todas elas de cabeça. Ficou uma questão lá da escada. Deu quanto? Já tenho aqui a resposta do Gabriel. E você, não vai participar por quê? Vem cá, coloca a tua resposta aí. Conteúdo, iniciando nossa segunda aula de hoje, eixo de estudo trigonometria, razões trigonométricas no triângulo retângulo, professor. O que a gente tem que saber? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Vou anotar aqui para você escolher comigo. Será que nessa questão eu vou usar o seno? O seno trabalha com o cateto oposto e a hipotenusa. Ou será que eu vou usar o cosseno do ângulo lá, professor? Cosseno já é cateto adjacente com a hipotenusa. Ou posso estar usando a tangente do ângulo. Nesse caso, é cateto oposto com cateto adjacente. Que eu acho que quem já vem acompanhando as aulas não esquece jamais do refri, da coca, né, professor? Vamos lá. Estou vendo lá o triângulozinho retângulo, professor. Deixa eu separar aqui os desenhos para facilitar a tua visualização. Ampliei um pouquinho. A gente vai escolher agora, professor. Opa, tá aqui, ó. Ele disse para mim, na questão, que do ponto O, no ponto de apoio, dista 10 metros do solo, professor. Ele disse para mim que essa distância aqui, professor, desculpa, essa aqui não, é do ponto de apoio. Essa aqui que eu vou estar dando destaque agora, ó. Ele disse que essa distância, professor, é 10 metros. Ele disse que é do ponto, deixa eu ler de novo aqui. Uma escada está apoiada em uma parede de um prédio, num ponto que dista 10 metros do solo. É isso mesmo, professor. Essa distância aqui, ela vale exatamente 10 metros. É essa aí que vale 10 metros. Essa aí que vale 10 metros. Entendeu? Essa aí que vale 3 metros. 10, perdão. Aí ele quer que você encontre aqui o comprimento da escada, professor. Chamou de C, foi, Gabriel? Vou chamar aqui de X mesmo, tá bom? Prof, vamos lá. Eu tenho que escolher qual daquelas razões trigonométricas estar utilizando. Eu tenho que esse X aqui, professor, é a minha hipotenusa, professor. O X, que é o tamanho da escada, é a minha hipotenusa. Deixa eu colocar a canetinha preta, que eu acho que vai ficar mais visível para vocês. Aqui é 10 metros, aqui eu chamei de X. Aqui tem um 10 e tem o X. Esse X aqui é a hipotenusa. Ficou melhor para visualizar. Tá conseguindo ver? E aquele 10, professor, é cateto oposto ou cateto adjacente? Prof, esse 10 aqui é o cateto adjacente. Então, a gente vai buscar a fórmula que trabalha com o cateto adjacente e com a hipotenusa, professor. Qual daquelas 3 fórmulas trabalha com cateto adjacente e hipotenusa? Professor, tem que ser cosseno de um ângulo, que é o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, vai ficar cosseno do ângulo lá, que é 30 graus, é igual ao cateto adjacente dessa questão, que é 10, com a hipotenusa, que é o X. Está aqui. Corrigiu aí? Deu 17? Foi, Gabriel?
Quem que é o cosseno de 30? Professor, aí eu vou lá na tabela. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 é igual a 10 sobre x. Professor, aí você vai fazer produto dos meios pelos extremos. Vai ficar raiz de 3 vezes x é igual a 20. Vai ficar x é igual a 20 dividido por raiz de 3. Professor, quando fica raiz embaixo, eu lembro que o senhor falou que tinha que racionalizar, não era isso? Multiplicar o de cima e o de baixo pela raiz de 3. Vezes. Professor, não poderia logo substituir o 1,7? Não substituo agora não. Quando é que deve ser feita uma substituição de um valor que ele fornece? Sempre quando você tiver a resposta final. Enquanto você estiver operacionalizando, enquanto você estiver fazendo conta, você faz a conta com a raiz mesmo, tá bom? Aqui, professor, vai dar que o nosso x vai ser 20 raiz de 3 sobre 3, professor. Deu isso aí, não é não? Raiz de 3 sobre 2. E agora, professor? Prof, agora o senhor pode fazer a substituição do 1,7, professor. Vai ficar x é igual 20 vezes 1,7. Deixa eu ler. Ó, eu li aqui, porque agora há pouco, se eu botasse o 10 lá embaixo, mas ele disse assim, ó, uma escada apoiada em uma parede de um prédio, num ponto, ele está falando aqui, ó. Isso é para mim entender, porque às vezes a pessoa pensa que é aqui embaixo o 10, ó. O 10 não é aqui embaixo, tá bom? Num ponto que dista 10 metros do solo. Botei lá. Forma com essa parede um ângulo. Tá certinho lá onde eu coloquei o 10 mesmo. Então, professor, vai ficar 20 vezes a raiz de 3, que é 1,7, o resultado dividido por 3. Professor, mas não vai dar exato. Não tem problema. Você coloca aquele valorzinho aproximado. 20 vezes 1,7 dá 34 dividido por 3. X é igual... Você vai dividir 34 dividido por 3. Deu exato? Não. Coloca 11,3, não é isso que deu, Gabriel? Deixa aproximadamente 11,3 metros é o tamanho da nossa escada. Você entendeu? Certeza que você entendeu? Professor, foi mais uma questão. Vamos para mais. Olha só. Eu vou finalizar essa aqui e vou começar a comentar sobre o bizu. Eu acho que vocês já treinaram o suficiente, já entenderam que vai haver necessidade em uma situação ou outra de conta. Sempre que eu puder me utilizar desse bizu, dessa mágica que eu até brinquei com vocês, eu posso estar me utilizando? Pode, desde que você tenha alguns cuidados. Então, observe essa daqui que eu acho que vocês já são capazes de resolver. Ele disse para mim, para medir o acesso ao monumento que está em um pedestal de 2 metros de altura, dá para você visualizar no desenho, vai ser construída uma rampa com inclinação de 30 graus, também dá para ver na imagem, conforme a ilustração. Ele quer saber o comprimento da rampa. Você usou o bizu, não foi, Gabriel? Que você foi muito rápido. Ele quer que você diga para mim quanto que vale aqui, professor, o comprimento desta rampa. Aqui, professor, se ali é 2 metros, aqui também é 2 metros, professor. Como ali é um retângulozinho, aqui tem o ângulo de 90 graus. Professor, vamos lá. Essa parte que ele quer descobrir é o maior lado. É a minha hipotenusa. E esse 2, professor, é o cateto oposto. Por quê, professor? O ângulo está aqui, ó. O 2 é o cateto oposto. Então, você vai se perguntar qual daquelas 3 razões trigonométricas eu vou estar utilizando, seno, cosseno ou tangente. Professor, a rampa vai dar raiz de 3 sobre 2, raiz de 3, 2, 4 ou 4 raiz de 3. Qual que vai dar, gente? Vamos ver. Qual daquelas 3 razões trigonométricas eu utilizo, professor? Olha só.
Prof, vou chamar aqui de X. Aqui eu já sei que é 2 metros. Eu já sei que é cateto oposto. Eu já sei que isso aqui é hipotenusa, professor. Então, nós vamos usar seno. Seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vai ficar, professor, seno de 30 graus é o cateto oposto, que é 2, sobre a hipotenusa, que é x. Não vá botar o x em cima e o 2 embaixo. Você acaba se confundindo aí. Professor, aí eu tenho que ir lá naquela tabela. Quanto que é o seno de 30? Professor, o seno de 30 é 1/2. 1/2 é 2 sobre x. Faço aqui, professor, produto dos meios pelos extremos. Eu vou ter x vezes 1 dá x. 2 vezes 2 dá exatamente 4 metros. Professor, alternativa correta, letra D de dado. Qual que era o bizuzinho que o senhor estava falando para mim agora? Calma. Qual que era o bizuzinho? Cara, presta atenção. Em todo triângulo retângulo, o primeiro bizu, tá bom? Tá aqui, ó, o primeiro, tá bom? Em todo triângulo retângulo, para ângulos de 30 graus, eu tenho aqui o cateto oposto, eu tenho aqui a hipotenusa. Gente, em triângulos retângulos, para ângulos, estou insistindo nisso, para ângulos de 30 graus, o meu cateto oposto é a metade da hipotenusa. Eu posso dizer que a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Pronto. A hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto, se o ângulo for de 30. Se o cateto for oposto, for o cateto oposto do ângulo de 30. Então, na nossa questão ali, o cateto oposto era 2. Então, a hipotenusa é o dobro, é 4. A hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto. Você pode pensar de forma inversa. Se a hipotenusa é o dobro do cateto oposto tem que ser a metade da hipotenusa. Aí, nesse caso, não haveria necessidade de eu escrever. Seno do ângulo é cateto oposto pela hipotenusa. Então, se o teu ângulo for de 30, já saiba que, se ele te deu o cateto oposto, você já tem como achar a hipotenusa, é o dobro. Ou, se ele já te deu a hipotenusa, você já tem como achar o cateto oposto, que é a metade. Na realidade, Gabriel, o de 30 graus, você pode pensar para o de 30 e para o de 60. Sendo com ângulo de 60, a única coisa que muda é que a hipotenusa é o dobro do cateto adjacente. E o do ângulo de 45 graus, é só lembrar que os dois lados são iguais, na realidade. Os catetos são iguais quando você tiver o ângulo de 45. Mas bizuzinho mesmo aí só vai ser ângulo de 30, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto, e ângulo de 60, se o ângulo for de 60, o cateto, no caso a hipotenusa é o dobro do cateto adjacente. E agora? Eu acho que agora é com vocês. Ali o ângulo é de 45 graus. Se eu te perguntasse, eu até comentei, quanto é que vocês acham que vale esse lado aqui? Professor, esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui, ó, é 4,2. Se eu vi um triângulo retângulo com ângulo de 45 graus, eu já sei que obrigatoriamente ele é isósceles. Deixa eu ver o que é que ele quer nessa questão. Ele diz o seguinte: Júlio está prestes a descer uma rampa de skate. A rampa tem comprimento de 4,2 metros e ângulo da rampa que faz em relação ao solo um ângulo de 45 graus. Observe o desenho a seguir. Qual será a distância? Não, qual será? Não sei porque que está esse E aqui não, desculpa, erro de digitação. Qual será a distância percorrida por Júlio
até atingir o solo. Adote raiz de 2 igual a 1,4. Consequentemente, vai aparecer o raiz de 2. Qual será a distância? Professor, ele está pedindo, o Júlio vai descer a rampa, né? Então, se ele vai descer a rampa, ele quer encontrar essa distância aqui, professor. Não é isso? Se o Júlio descer aqui a rampa, ele quer encontrar essa distância, ou seja, ele quer encontrar aqui, professor, essa distância que eu posso estar chamando de x. Aí, professor, cabe a você. O que você vai fazer primeiro para resolver? Seno, cosseno ou tangente? Essa aqui eu acho que vocês fazem rápido. Minha diretora, coloca 1 minutinho, só um, para eles tentarem fazer rapidinho para mim. Só 1 minutinho, por favor. E galerinha, deu certo? Conseguiram fazer? 5,88, Gabriel. E aí os outros? Peraí, professor. 5,88. Foi seno, cosseno ou tangente? Deixa eu ver aqui, professor. Esse x, que é a distância que ele quer que a gente descubra, corresponde à nossa hipotenusa. Esse 4,2 que ele já me forneceu aqui, professor, corresponde ao cateto adjacente. Professor, então, se o senhor for fazer a conta, o senhor vai procurar a relação que usa cateto adjacente e hipotenusa. Vai ser cosseno, professor. Vai ser cosseno. Opa, passei demais. Cosseno de um ângulo é cateto adjacente com a hipotenusa. Vai ficar cosseno de 45. É o cateto adjacente, que é 4,2, sobre a hipotenusa que eu chamei de x. Eu tenho que ir lá naquela tabelinha de arcos notáveis, professor, quanto que vale o cosseno de 45. Lá na tabelinha é raiz de 2 sobre 2, que é igual a 4,2 sobre x. Prof, aqui se você quiser racionalizar, ou esse aqui eu te aconselho a substituir logo. Sabe por quê? Porque vai dar de dividir. Se eu substituir lá o raiz de 2 por 1,4, vai facilitar, porque aqui eu vou ter que fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada. Vai ser esse vezes esse. Não é verdade? Vai ficar raiz de 2 vezes x é igual a 2 vezes 4,2, professor, que dá exatamente 8,4, né, professor? Aí vai ficar x é igual a 8,4 dividido por raiz de 2. Nesse caso aqui, eu não te aconselho a racionalizar, não. Por quê? Porque vai dar mais trabalho. Porque ia ficar... Se bem que não ia alterar muita coisa, não. Você racionalizou, né, Gabriel? Ficou 8,4, raiz de 2. Mas aí, nesse caso, se você fizer 8,4, raiz de 2, vai ficar dividido só por 2. Porque vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Mas vamos ver se você acertou aqui. É porque tinha uma raiz embaixo lá, ia ser só 2. Aí ia ser 4... Ia dar 4,2 vezes 1,4. Vamos ver aqui. Prof, ficou x, né? É igual
8,4 sobre raiz de 2. Vou racionalizar do jeito que você fez aí, tá bom? O meu x vai dar 8,4 raiz de 2 sobre 2. O meu x vai dar 4,2 raiz de 2. Aí ele disse que a raiz de 2 aqui, professor, vale aproximadamente 1,4. 4,2 vezes 1,4. Deixa eu ver quanto é que dá aqui. 42, 14, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 8, 8, 5. Certinho, Gabriel. Tá certo? X é igual a 5,88 metros. É a distância aí que o Júlio vai percorrer com o skate. Mas se pegasse só 8,4 dividido por 14, desculpa, por 1,4, ia dar o mesmo resultado. Ia dar o mesmo resultado, sem tirar nada, Gabriel. Tudo certinho. Olha mais um aqui. Mais um que vale como se fosse duas, que são duas perguntas. Ele disse para mim o seguinte: mesmo tentando fazer a travessia mais curta, professor, possível de um rio, a correnteza arrastou o barco 24 metros além do local previsto para a chegada. Da margem em que está, o barqueiro avista o ponto de partida sob um ângulo de 60 graus. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para tentar fazer a interpretação da questão. O barco está aqui, gente, ó. Eita, mas meu barco ficou feio. Tá aqui meu Titanic aqui, professor. Pronto, tá aqui meu barquinho, que é o ponto de partida, professor. Esse barco, ele queria chegar aqui, professor, ó. Ele queria chegar aqui. Mas, devido à correnteza, quando ele saiu, ó, a correnteza fez ele chegar onde? Ele chegou, foi aqui, professor. É isso que ele está dizendo para mim. Ok? Então, ele quer saber qual que é a largura do rio e ele quer saber qual foi a distância que o barco efetivamente percorreu. Ou seja, ele quer que você descubra aqui a largura do rio e a distância que o barco percorreu efetivamente, que é essa distância aqui. São duas contas. O ângulo que eu estou visualizando, que já foi fornecido, é o ângulo de 60 graus. Ele já deu ali também para mim a distância, professor, ali embaixo, na margem de 24 metros, que seria o deslocamento horizontal entre o ponto que ele deveria chegar e o ponto que ele acabou chegando. Então, eu posso estar descobrindo, professor, ou usando o ângulo de 60, ou usando o ângulo de 30, porque lá em cima, se ali embaixo é 60, aquele de cima é 30. Obrigatoriamente. Deixa eu ver aqui, Gabriel, você botou tangente de 60? Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. É isso mesmo? Isso mesmo. Não dá para fazer bizu aqui, não? Eu acho que já dá para fazer bizu, não dá não, Gabriel? Já dá para a gente encontrar a distância efetivamente percorrida por esse barco. Querem tentar aí? Vai lá, minha diretora. São duas perguntas. Coloca 2 minutos agora para eles tentarem achar os dois resultados para mim. Largura do rio, distância efetivamente percorrida. 2 minutinhos é suficiente. Vai lá.
Opa! Vamos ver aqui. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Tô olhando aqui pelo chat. Gabriel, acho que tá no rumo. Tá certo, Gabriel. Acho que tá por aí. Acho que é por aí. Vamos fazer agora. Galerinha que não conseguiu, presta atenção aí direitinho. Eu tenho como escolher o ângulo. Ele já me deu aquele ângulo de 60, mas eu tenho como escolher. Como assim? Vem cá, deixa eu te mostrar aqui direitinho. Deixa eu ampliar um pouquinho sua imagem, tá aqui. Se ali embaixo é 60 graus, professor, obrigatoriamente... aqui já é a outra. Pronto. Obrigatoriamente, esse ângulo que você está visualizando, ele é um ângulo de 30 graus. O que eu acabei de colocar para vocês? Eu tenho que essa distância aqui no triângulo é a minha hipotenusa, que eu vou estar chamando de D. Uma distância D, que foi o que ele perguntou para mim. A distância efetivamente percorrida pelo barco. Eu vou chamar aqui de D e é a minha hipotenusa. É a minha hipotenusa. Se nós estivermos analisando esse triângulo por esse ângulo de 30 graus, esse 24 que foi fornecido é o meu cateto oposto. Então, a largura do rio R, que está faltando também, que ele quer que a gente ache, é o meu cateto adjacente. Então, olhando para o 30 graus, eu já sei que aquele 24 é cateto oposto, eu já sei que o R é o cateto adjacente e aquele D é a minha hipotenusa. Se você lembrou do bisuzinho, a gente colocou para você que a hipotenusa, lembra lá, a hipotenusa para ângulos de 30 graus é sempre o dobro do cateto oposto. Então, eu já tenho, sem fazer conta nenhuma, eu já tenho como te afirmar que aquele D é o dobro do 24, ou seja, a distância efetivamente percorrida pelo barco é de 48 metros. Ou tu pode fazer a conta. Você poderia fazer seno de 30 graus é o cateto oposto, que é 24, sobre a hipotenusa, que eu chamei de D. O seno de 30 é 1/2, que é igual a 24 sobre D. Você vai fazer produto dos meios pelos extremos. Vai ficar D vezes 1 dá D, que é igual a 2 vezes 24 dá 48 metros. Professor, diga uma coisa, eu poderia fazer com um ângulo de 60 graus? Pode. Só que muda a questão de quem passa a ser o cateto oposto, quem passa a ser o cateto adjacente. A diferença é basicamente essa. Porque se você considerar o ângulo de 60, aquele 24, ele deixa de ser o cateto oposto e passa a ser o cateto adjacente, mas não vai mudar nada, professor. Já a largura do rio, eu poderia estar encontrando... Aqui, Gabriel, que você tinha comentado comigo. Eu já encontrei que o D é 48. Eu já sei que ali embaixo é 24. Então, eu poderia estar encontrando a largura do rio utilizando-se de um teorema de Pitágoras. Eu poderia utilizar um teorema de Pitágoras. Só que eu acho que ia dar muita conta. Ia ficar 48 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais R ao quadrado. Prof, é mais fácil a razão trigonométrica mesmo. Tipo... o senhor pode usar, pode ser o ângulo de 30, pode ser o ângulo de 60. Se eu fizer com o ângulo de 30, ele é cateto adjacente. E eu posso fazer tangente ou eu posso fazer seno. Tanto faz. Por que eu também posso fazer... Desculpa, cosseno. Por que eu também posso fazer cosseno? Porque eu já sei quem é o D. Eu já sei quem é a minha hipotenusa. Professor, vamos lá. Vou fazer por tangente. Eu não fiz nenhuma por tangente agora. Tangente de 30 graus é o cateto oposto do 30, que é 24, pelo cateto adjacente, que é o R, não é? Que seria o comprimento da largura do meu rio. Aí eu tenho que ir lá. Professor, tangente de 30, lá na tabela, é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, vai ficar... Você fez com qual, Gabriel? Você fez com um ângulo de 30? Não, você fez foi com de 60, não foi não? Você fez, no caso da largura ali, você fez foi com ângulo de 60.
Você fez pelo bizuzinho só para achar o outro aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vai ficar 24 sobre o R. Professor, produto dos meios pelos extremos. Vai ficar, professor, raiz de 3 vezes R é igual a 3 vezes 24, que vai dar 60. 3 vezes 4, 12. 72. Eu tenho que o R vai ser 72 dividido por raiz de 3, professor. O R, 72 dividido por raiz de 3, tem que racionalizar, não é? Raiz de 3. Raiz de 3. Ele não deu a raiz aproximada aqui, não. Não é isso? Acho que com ângulo de 60 ia dar menos trabalho, porque ia ficar raiz de 3. Com ângulo de 60 dá menos trabalho, mas vai dar o mesmo resultado. Professor, aqui vai ficar 72 raiz de 3 dividido por 3, professor. Quanto é que dá? 72 dividido por 3. Deixa eu ver aqui. Prof. 72 por 3. 3 vezes 2, 6. 1. Isso dá 24 mesmo. R é igual a 24 raiz de 3 metros. Deixa desse jeitinho. Não precisa fazer nada com esse raiz de 3. Professor, se tivesse feito tangente de 60, não ia ter a necessidade da racionalização. Mas aí, se você conseguisse perceber antes, você escolheria, não é? Mas tanto faz. Ou um ou outro, o resultado sempre vai dar o mesmo, professor. E agora, vamos ver aqui, professor, do que trata mais uma questão. Essa daqui, ele já começou a me dar algumas informações. Essa aqui eu não vou nem precisar da tabela. Ele disse que as informações, deixa eu ler aqui, a informação pode evitar doenças. Para evitar a contaminação da água pela fossa, deve-se construí-la distante no mínimo 20 metros do poço de água. Considere seno de 30, 0,5, cosseno de 30, 0,8, tangente de 30, 0,6 e D, ele está considerando que é a distância do poço até a fossa. Observando o esquema abaixo, podemos concluir que a construção da fossa até o poço, tá aí, professor, é de... E, professor, vamos ver aqui. Ele colocou ali, ó, presta atenção. Ele disse aqui, ó, que ele me deu uma informaçãozinha aqui importante. Ele disse que para construir, professor, esse poço, ela tem que estar pelo menos a uma distância de 20 metros, professor, da fossa. O poço tem que estar a uma distância mínima de 20 metros. Então, eu vou calcular esse D aqui, professor, para saber se der 20, tá certo? Se der 20, tá certo. Se der 3, 4, 5, 10, 12, tá errado, professor. Porque aí, nesse caso, a fossa pode estar contaminando o teu poço. Tem que ser no mínimo de 20 metros a distância. E, professor, sério, seríssimo. Eu, por mim, eu fazia numa distância bem maior ainda. A fossa bem distante mesmo do poço. Bem distante mesmo. Professor, então, peraí. Nessa nossa situação, a gente tem o seguinte. Eu estou analisando ali um triângulo, está sobre um ângulo de 30 graus. Se eu te perguntasse qual que é a distância, dá para fazer de cabeça essa pergunta que eu estou fazendo para você agora. Qual que é a distância da casa para a fossa? Se o cara disser, vai botar um cano, professor, entupiu, o cara vai ter que botar uma tubulação nova de cano, da casa até a fossa séptica, e eu te pergunto, quantos metros de cano seriam utilizados? Quantos metros de cano seriam utilizados? Professor, pelo aquele bizuzinho, o senhor falou para mim que quando eu tenho um ângulo de 30, a hipotenusa, ela sempre valeria o dobro do cateto oposto. Isso, da casa para a fossa seria exatamente 30 metros, não precisaria nem de conta. Só que para a gente achar aquele D ali, professor, a gente vai estar trabalhando com ele, que é para o ângulo de 30, o cateto adjacente, e com 15, que já foi fornecido, que é o cateto oposto. Então, quem vai resolver a questão para a gente tem que usar cateto oposto e cateto
adjacente, professor. Nós vamos trabalhar com a tangente do ângulo, que trabalha com o cateto oposto e com o cateto adjacente. O 15 é o oposto, o D que eu quero descobrir é o cateto adjacente. Vai ficar tangente do ângulo lá, que é o 30, é o cateto oposto, que é 15, pelo cateto adjacente, que nós chamamos aqui de D. Tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Aliás, na questão aqui ele já me deu, né? Para a gente não trabalhar com o valor. Deixa eu voltar aqui. Está aqui, professor. Gabriel, certinho. Raiz de 3, professor, mas tangente de 30 é 0,6? Se você fizer raiz de 3 sobre 3, é 1,7 dividido por 3. Vai dar aproximadamente 0,6. Que é 1,74, uma coisa assim. Aqui ele já me deu a aproximação. Se a questão me der, eu não vou usar o que eu aprendi na tabela, eu vou usar a aproximação que ele me deu, porque senão a gente vai fugir um pouquinho do valor real. Então, professor, vai ser 0,6 é igual a 15 sobre D. Produto dos meios pelos extremos vai ficar 0,6D é igual a 15. D é igual a 15 dividido por 0,6. D é igual a 15 dividido por 0,6. Aí tem que fazer a conta. Quanto que dá? Vai dar 150 por 6, 75 por 3. Deu quanto, Gabriel? Deu exatamente, eu acho que deu 25. Eu estou fazendo aqui. Deu exatamente 25 metros. A construção da fossa séptica aí do poço, aliás, a construção do poço, né? Tá correta? Tá sim, professor. Por quê? Porque a distância que ele construiu aí, professor, está exatamente 25 metros, professor, da fossa. E ele disse que a distância mínima teria que ser de 20 metros. Deixa eu voltar lá nas alternativas. Professor, você disse que é qual, Gabriel? Letra D? Correta, porque a distância do poço à fossa é de exatamente 25. Ele fez a construção correta. Vocês entenderam? Dá para fazer mais uma. Vamos lá. E essa aqui, professor? A figura abaixo representa um barco atravessando um rio, partindo de A em direção ao ponto B. Dá para ver ali, professor. A forte correnteza arrasta o barco em direção a um ponto C, é parecida com aquela outra do rio, segundo um ângulo de 60 graus. Sendo a largura do rio de 120 metros, ele já me deu isso aqui, professor. Sendo a largura do rio 120 metros, qual é a distância efetivamente percorrida por este barco? Vamos lá? Minha diretora, 1 minutinho, eu acho que eles conseguem fazer. Lembra do bizu? 1 minuto, 1 minuto. E conseguiram? Gente, eu nem precisava de conta. É isso que eu quero que vocês passem a observar. Nesse triângulo tem ângulo de 30, sai procurando um ângulo de 30. Até porque dava para me fazer com o de 60 também. Aquele bizu, Gabriel, que eu coloquei agora há pouco para você, serve tanto para ângulo de 30 quanto para ângulo de 60. Só que tem um detalhe que muda. Quando eu tenho o ângulo de 30, eu digo que a hipotenusa é o dobro do cateto oposto.
Agora, se o ângulo que eu estiver analisando for de 60, a hipotenusa continua o dobro, mas do cateto adjacente. Então, esse 120 aqui, ele é o meu cateto adjacente. E essa interrogaçãozinha que ele quer descobrir é a minha hipotenusa. Como meu ângulo é de 60, quando você tiver ângulo de 60, professor, a hipotenusa vale o dobro do cateto AD. Ou seja, já era 240 metros. Ou eu poderia colocar lá, se ali é 60, professor, esse ângulo aqui de cima é 30 graus. Aí poderia pensar com aquele primeiro bizu. O cateto, professor, oposto é a metade da hipotenusa, a hipotenusa é o oposto do cateto. Não é isso? A hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Dá no mesmo. Ou como você falou, e se eu não lembrar, e professor, eu não vou lembrar disso, não tem problema não. Ele já te deu esse 120. Esse 120 que ele te deu aqui, ele é o cateto adjacente. E tu pode chamar essa distância aqui, professor, de D. Prof, se eu ia fazer cosseno de 60, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, do jeito que você colocou. Na tabela, cosseno de 60 é 1/2, que é 120 sobre D. Você faz lá a multiplicação em cruz, propriedade fundamental das proporções, produto dos meios pelos extremos. A gente tem D vezes 1 é D, 2 vezes 120 é 240. Com conta ou com bizu. Escolha. Mas tenta fazer de cabeça? Pode ser? Opa, beleza, grande Gabriel. A gente vai fechando por aqui mais uma aula, desejando a todos aquele boa noite. Amanhã, feriado, né? Bom descanso a todos, relaxa aqui um pouquinho, né, professor? Aquela quebra no meio da semana. E na quinta a gente está de volta com mais matemática. Se despeço novamente com aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.